Boa noite, Sifu. Quero agradecer mais uma vez a generosidade imensa do Sifu, o Instituto Moyá, que está cedendo também espaço e tempo para nós produzirmos esse material. O Kung Fu Life, que sempre é uma fonte de pesquisa muito importante para mim, porque eu estou sempre procurando ali me informar e aproveitar melhor o convívio com o Sifu. Então, eu quero continuar, Sifu, a partir da nossa outra conversa. Sifu quer dizer alguma coisa antes? Não, apenas, mais uma vez, reiterar minha gratidão por essa sua iniciativa, que eu acho super importante. Você vê, nós estamos aí no segundo encontro, mas eu acho que ele poderá gerar vários outros, principalmente porque você me permite que nós adentremos em áreas e regiões que normalmente nós não conseguimos adentrar, né? Em função, é claro, essa conversa muitas vezes vai ser um pouco árida para o leigo, mas a ideia é que nós possamos fazer um processo vertical daquilo que nós estamos falando. Por isso que o tempo muitas vezes se estende, né? Nós não estamos preocupados com situações muitas vezes que nós fazemos. Você citou, por exemplo, o Kung Fu Life. O Kung Fu Life ele tem uma outra proposta, uma proposta de expandir o entendimento do sentido amplo de Kung Fu para as pessoas, de modo geral. Aqui não. Aqui já é uma conversa para pessoas que já têm algum entendimento de intermediário para avançado, né? Para que a gente possa ter oportunidade, e esse espaço, eu acho que você que está oferecendo, Sensei Ricardo, de a gente poder discutir algo com um pouco mais de profundidade, né? Que é importante também, né? Porque senão a gente fica sempre falando o básico, que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para que as pessoas possam compreender o que é o Kung Fu, como diz o nome, né? Mas precisamos ir a fundo também, né? E é claro, né? Eu não sou dono da verdade, não tenho o conhecimento que muitos grandes mestres possuem, mas eu acho que o que a gente pode fazer aqui é dar uma provocada, né? Para que outros estudiosos possam seguir à frente ou até mesmo, né? Ir mais de maneira profunda nesse conhecimento que nós estamos abordando. Adorei o termo provocada, que é mais ou menos o que eu pretendo fazer hoje, Sifu. Então, vamos provocar um ao outro, né? Então, Sifu, uma breve localização introdutória de tempo e espaço. Nós citamos na outra vez Siddhartha Gautama, um pouco antes de Cristo, por volta de 500 antes de Cristo, contemporâneo também do mitológico Lao Tse. Contemporâneo, um pouquinho posterior, Lao Tse, teoricamente um pouquinho, décadas antes, mas é ali na mesma região, 500 e pouco antes de Cristo, né? E aí depois, já vamos para depois o Buda, que nos dá a referência do nosso... Por que isso? Porque na Índia já tem início de artes marciais, histórias que vêm, e por isso o Bodhidharma, quando vem 500 depois de Cristo, traz essa experiência, e essa experiência é tida como inicial para todo um processo que desenvolveu. Mas antes de Cristo, temos isso. Lao Tse e Siddhartha Gautama por volta de 500 antes de Cristo, com todas as artes marciais. Aí tem Confúcio também, um pouquinho depois 500 de Cristo, e Sun Tzu também 500 de Cristo, nessa região aproximada, para não perder tempo com precisão. Confúcio e Sun Tzu, famoso Sun Tzu, a pronúncia está completamente equivocada, mas todo mundo conhece do que se trata. Um pouquinho posterior é Mencius, 372, 289, aí por volta de 300 antes de Cristo também. Então, tudo isso é antes de Cristo. Mencius, Confúcio, Lao Tse, Bodhidharma, Siddhartha.
Se for ter algum comentário sobre esse período aí que quer fazer, porque depois eu vou entrar em Bodhidharma já. Aqui nós temos aí um salto aí de quase 1000 anos, né? Entre Bodhidharma e esses personagens que você mencionou. Gigante. E muita coisa, obviamente, aconteceu. O que é interessante, acho que nós discutimos isso, inclusive, anteriormente, Sensei Ricardo, é a questão de nós falarmos que o Kung Fu é uma arte milenar, né? E a gente vê aí, por exemplo, o próprio sistema Wing Chun foi fundado por volta aí do século XVIII, na primeira metade do século XVIII, e tantos outros sistemas conhecidos, né? Como o próprio Tai Chi Chuan e todas essas artes marciais presentes hoje. Quer dizer, é claro que muitas morreram no passado, mas o que é mais importante, né? A partir dessa sua observação, é que, por exemplo, o sistema Wing Chun ele tem uma tradição que é milenar. Não da fundação, mas do seu pensamento e principalmente na ênfase daquilo que nós chamamos de feminilização da guerra. Esse termo é um termo novo, tá? É um termo, inclusive, cunhado no Ocidente pelo professor Albert Galban, que é um professor espanhol, discípulo do professor Jean Lévy, um professor da escola francesa, a exemplo de muitos outros grandes sinólogos, né? E que traz essa ideia, né, da conduta feminina. E aí ele cita, por exemplo, os cânones do Imperador Amarelo. E o Imperador Amarelo, você sabe muito bem, é da época dos imperadores míticos, né? Quer dizer, e aí já há milhares de anos atrás. Claro que podemos questionar se realmente há uma associação entre esses dois elementos, o Imperador Amarelo e a conduta feminina. Mas a obra, né, que inclusive foi encontrada, né, na tumba, porque já se tinha notícia desse material. Mas aí, o quê? Em 1972, 71, né, foi justamente no mesmo ano que descobriram os guerreiros de Xi'an. Eles encontraram numa tumba de um... Não era de nenhum rei, não, era um aristocrata de relevância, mas não de alta relevância, mas de relevância suficiente para ser enterrado com os clássicos. E aí encontraram, por exemplo, a versão mais antiga da obra que é conhecida como Arte da Guerra, que em chinês nós falamos de Sun Tzu, que é o livro Arte da Guerra, como eu disse, né? E tem também, mas aí encontraram também, junto da obra dos cânones do Imperador Amarelo, onde, né, eles deram oportunidade, aquilo ficou fechado para os estudiosos chineses, mas eles abriram para dois professores de universidades americanas que eram chineses, por sinal, mas de universidades estrangeiras, que fizeram depois uma tradução muito meticulosa desse material. Inclusive, essa obra não é uma obra rara, você vai encontrar né, se não me engano, ainda tem na Amazon, tá? Você vai encontrar, e é muito interessante, porque, para mim, duas coisas são relevantes nessa obra. A distinção entre Man e Mo, ou, né, Wen e Wu, ou seja, das artes civis, das artes militares ou marciais, né? As artes civis podemos colocar aqui no hall da caligrafia, né? da escrita, porque, né, Wen, ele literalmente quer dizer escrita, né? Então, e temos a arte marcial, né, que todos conhecemos. Mas ele aborda isso de uma maneira muito mais ampla, não é da maneira restrita como nós falamos aqui normalmente no Ocidente. E faz também a relação entre a conduta masculina e a conduta feminina. Né? Por quê? Porque esse livro é um livro
é um tratado político, ou seja, um livro para liderar, um livro para estadistas. E esse livro valoriza aquilo que é chamado de conduta feminina, que é, por coincidência, toda a temática que envolve a estratégia, o pensamento clássico chinês estratégico, né? Então, você vê isso principalmente na obra de Sun Tzu, né? Que é, como você mencionou, o Sun Tzu. Primeiro, não foi ele que escreveu a obra. Por que nós sabemos disso? Porque ele começa dizendo, né? Sun Tzu disse, né? Você pode ver. Então, quer dizer, é um terceiro que escreveu, assim como, né, Maomé não escreveu nenhuma obra, Jesus Cristo não escreveu nenhuma obra, Sun Tzu também não escreveu nenhuma obra, né, assim como tantos outros. Mas o que é interessante? Os clássicos chineses, muitas vezes, eles levam até hoje o nome de quem se atribui. Então, por exemplo, o Tou Takin, né, que em mandarim seria o Tao Te Ching, né, ele não é chamado também de Lao Tzu, né, ou Lao Tse, como o pessoal fala aqui no Ocidente, tá? Quer dizer, ele não é chamado pelo título, ele é chamado pelo suposto autor. Tá? Então, é muito comum você observar essa conduta, e, né, porque, ou vamos dizer assim, o autor ele se mistura com a sua obra, né? É a mesma coisa. Então, é nesse sentido que nós vemos a importância dessa tradição, né, que vem desse período. E também você vê o professor Benjamin, ele associa o Kung Fu aos tempos de Confúcio. Né? Não acredito, a gente não sabe, porque o primeiro registro do termo Kung Fu, ele aparece como um mero trabalho. Né? Segundo o professor Benjamin, em um recibo, né? Onde se falava de um trabalho, então chamava-se de Kung Fu. E esse termo foi sendo refinado ao ponto de ele ser muito aclamado durante o período dos pensadores Song e Min, conhecidos como neoconfucianos. Né? Então, é nesse momento que o termo Confúcio se associa efetivamente com o confucionismo. Tá? Agora, esse termo ele também está aderido ao budismo. Budismo esse que você menciona, que se inicia com Siddhartha Gautama, na Índia, depois é introduzido na China, depois de muito tempo, e que, né, o grande marco, talvez para nós, seria Tamo, né, ou Poti Tamo, né, o Daruma Daishi, né, que seria o Bodhidharma, que, né, não só ele traz o budismo, como ele se torna o grande fundador do budismo chinês. Né? Isso por volta do século VI. Né? Quer dizer, as pessoas têm uma data mais exata, até alguns falam de 527, né? Eu não sei como é que chegaram nessa data, de tamanha precisão, né? Mas, né, seria mais prudente nós falarmos em termos de século, para a gente não errar. Né? E aí, o que acontece? É lá também, do pensamento budismo chinês, existe uma ligação com o termo Kung Fu. Inclusive, existe uma obra japonesa, budista, que faz menção ao Kung Fu japonês. Né? Faz menção ao Kung Fu no budismo. Muito interessante. Agora, o que é interessante que nós estávamos falando, que a grande inovação, vamos dizer assim, do budismo chinês é a ideia de Sangfa. Porque isso rompe todo um processo que envolve, por exemplo,
a tradição indiana de sucessão. Porque aí existe aquele compartilhamento, aquela sintonia entre mestre e discípulo que vem permeando ao longo de todas essas gerações, né? E processo esse que somos herdeiros e atuamos nesse sentido dentro daquilo que nós chamamos de momento oportuno, né? Quer dizer, tudo tem uma oportunidade para acontecer esse processo. Esse processo é um processo que, né, muitas vezes, é também um momento para você identificar como que está a sintonia entre o mestre e o discípulo ou o futuro discípulo. Né? Porque muitas vezes, né, ou que nem pessoas que não necessariamente precisam ter a relação mestre-discípulo, mas que possuem uma sintonia. Né? Como, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. É um momento de sincronicidade. Ele poderia não acontecer. Né? O Instituto Muiá, que você mencionou, está até fechado. Né? Então, eu vim para cá só para fazer esse nosso encontro, que, por sinal, da última vez estava com a internet extremamente debilitada, vamos dizer assim. Né? E hoje ela está ótima. Então, você vê, tudo isso são situações que são construídas de modo oportuno. Não é como a gente vê na escola, que você tem uma programação. Infelizmente ou felizmente, é uma necessidade da sociedade moderna, nós temos aquilo que chamamos de momento programado. Tudo é programado, né? Vamos começar às 9, vamos acabar às 11, depois nós vamos jantar, depois nós vamos dormir, né? Isso é um processo recente para a história, que você vai ver principalmente após a Revolução Industrial, não é? Onde eu tenho uma ideia do almoço e da janta, né? Em intervalos, ou café da manhã em intervalos, que vão estar muito subordinados à atividade industrial. Inclusive, a própria escola parece uma fabricazinha, né? Até hoje, o sinal, aquela coisa, todos são elementos de produção industrial, né? E a educação Kung Fu, ela vai por um outro viés, que é aí que entra a sua importância com relação a se ter um sistema, né? Porque por isso que se fala, o patriarca Mulher já falava, Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Antes da gente fechar dentro do sistema, Sifu já falou, a partir do Bodhidharma, começa a noção de Sanfá, que é a vida Kung Fu, a transmissão do momento oportuno, da relação mestre-discípulo. E o neoconfucionismo começa lá, como o Sifu falou, dinastia Song, dinastia Ming, nessa região aí, começa a exaltar um pouco mais o que seria essa noção de Kung Fu. Seria depois de 1000 já, né? Quer dizer, você vê, né? Nós estamos falando aí de 1000 e pouco, né? Então já temos mais um outro lapso de quase 1000 anos, né? Então você vê que são saltos, né? Nós estamos aqui fazendo saltos bem extensos, tá? Saltos de extensão bem significativos, né? E aí, um Mui nasce um pouco a monja que transmitiu para Wing Chun, em Wing Chun. Pelo que tem, a dinastia Ming acaba 1644, ela nasce. Não, depois, décadas, 2 décadas. 1662. Mas ele na região. O Mui, né, existem versões que dizem que o Mui ela foi filha de um general da dinastia Ming. Olha só. Então, e aí tem várias histórias aí que se contam a respeito, né? Então, nós exatamente não sabemos. Nós temos que lembrar que o Mui é uma figura que está presente em diferentes estilos de Kung Fu, não apenas no sistema Wing Chun, né? Ela está presente em outros sistemas além do sistema Wing Chun. Tá? Então, é bem interessante. E o que
muitas vezes põe abaixo muitas teorias que falam, não, o Mui é uma invenção de Ip Man, né? Alguma coisa assim, né? E você vê, então, como é que ela pode ser uma figura presente, né? Em outras. Então, se diz também que o Mui era uma figura de um romance e vários estilos de Kung Fu, né, se inspiraram nessa figura romanceada, né, para poder justificar suas origens. Então, quer dizer, tem várias versões aí para se colocar. Agora, para nós, é muito importante respeitar o registro genealógico que nos foi legado, né? Porque isso é que caracteriza uma linhagem, isso que caracteriza esse grupo que nós chamamos de família. Outra proximidade interessante aqui, Sifu, que vai ter aqui, então, segundo histórico, em Wing Chun teria falecido por volta de 1700, né? Então está aí nessa região. Já um pouco mais para frente é a história do Hu Yuanjia, que é uma grande lenda das artes marciais, que começa com a escola Qin Wu, que é aí onde já começa a usar o termo Kung Fu no sentido de arte marcial. Bem, só para você ter uma ideia, quer dizer, isso aconteceu bem depois da fundação dessa escola, né? Tanto que o documento onde se encontra essa associação mais veemente entre arte marcial e Kung Fu é um folheto em inglês, só para você ter uma ideia. Em inglês, tá? O Wing Chun, da linhagem do patriarca Ip Man, entrou nesse processo da escola Qin Wu ou ele seguiu a parte, paralelo? Eu entendo que foi paralelo pelo seguinte, pela distância geográfica que existia entre essas escolas, né? Por exemplo, nós estamos falando de Canton e estamos falando de Shanghai, né? Onde era essa escola. Isso acontece, né, dentro de vários contextos, tá? Então, o contexto do Wing Chun, ele passa meio à margem de tudo isso. É muito interessante isso, né? Porque era uma prática de elite, era uma prática que era considerada aquilo que em chinês é chamado de Xiu Ku, quer dizer, a arte marcial dos jovens senhores. Então, jovens senhores eram herdeiros de famílias latifundiárias do sul da China, famílias que, durante a República, enriqueceram demais e que contratavam tutores para educar os seus filhos. Não só no sentido da prática de arte marcial, não defesa pessoal, porque cada um desses garotos tinha guarda-costas, não precisava de defesa pessoal, mas a prática da arte marcial no intuito de desenvolver outras qualidades, dentre as quais a de gestão, a de liderança, porque eles iriam herdar todo aquele processo. Porque o que acontece? Existiam as famílias proprietárias desses latifúndios e outras famílias, né, que davam suporte a essa família maior. Ou seja, ainda existia um pensamento feudal, né? Então, esse herdeiro, ele tinha que cuidar não só da sua própria família, ele tinha que estar atento ao cuidado também das outras famílias que estavam lá para servir essa família maior, né? E que estavam lá cuidando da terra e tudo mais, né? Então, tudo isso eram situações, né, que vieram e que também transitaram para o período industrial, porque a China ele faz esse salto, ele não passa pelo mesmo processo europeu, né? Onde nós tivemos o feudalismo, depois tivemos a Idade Moderna, né? Com aquilo crescendo e depois se transformando, né, naquilo que culminou no século XIX, na Revolução Industrial. Tá? Não passou por esse processo, né? E, inclusive, hoje é questionado por historiadores modernos, né? Quer dizer, o feudalismo não foi tão, né, daquele jeito que se fala, né, a ponto de chamar o período posterior ao feudalismo de renascimento.
né? Não é. Então, é muito interessante que existia, sim, um movimento cultural social já no feudalismo. Não é uma coisa que se rompe e vai, né? Tudo aquilo vem num processo progressivo. Então, na China, isso foi um salto que também ocorreu, mas com um processo mais abreviado entre esse pensamento feudal que se projetou, assim como aconteceu no Japão. Se você observar hoje, mesmo os grandes conglomerados japoneses ainda têm um pensamento feudal, né? Você vê, os daimyos são os grandes empresários, onde, ao contrário de muitos lugares, muitas vezes o trabalhador japonês se dedica a vida inteira para uma mesma empresa. Não sei se ainda é assim hoje, mas durante muito tempo foi, né? Então, você observa que se existe ainda muito essa ideia, né? Como se diz hoje que o Partido Comunista Chinês ainda tem um pensamento imperial, né? Onde o presidente Xi Jinping ele atua, se investe de poderes similares ao de um imperador, né? Então, só que então esse comunismo à la China, ele tem toda uma visão bem interessante, né? Que é bem peculiar, né? E por isso que as pessoas falam, não sei se a gente pode chamar aquilo de comunismo, né? Porque eles estão preocupados com o nome que se dê, né? Embora eles se autodenominam de Partido Comunista Chinês. Mas é isso mesmo, é um partido comunista chinês, né? De Marx eu não sei o quanto tem, né? Tá, né? Assim como em qualquer outro movimento, né? Então isso tudo é bem interessante pelo fato de nós culminarmos com a expressão Kung Fu, né? Que vem e que depois ele vai sendo cada vez mais, e isso ainda é um mistério para muitos historiadores e obviamente para mim também, quando que efetivamente, porque tá bom, vamos supor, né, que isso começa na Qingwu, essa versão que o Kung Fu se aproxima das artes marciais. Mas como que aquilo viaja para Canton? Entendeu? Porque lá é que foi para o mundo essa ideia de que Kung Fu era arte marcial, né? E isso vai sendo transmitido para aqueles imigrantes chineses que foram para a costa oeste dos Estados Unidos e lá então eles começam as primeiras, né, transmissões de Kung Fu, né? E aí temos aí hoje alguns filmes que retratam isso, algumas séries, para ser mais preciso, né? Como, por exemplo, a série Kung Fu, lá da década de 1970, com David Carradine, e hoje, né, esse agora na Netflix, a série The Warrior, né, que atribui-se a Bruce Lee a ideia dessa série, né, que conta muito sobre esse processo inicial migratório dos chineses nos Estados Unidos e, com consequência disso, a disseminação de alguns estilos de Kung Fu, principalmente na região de São Francisco. A linhagem do patriarca Moyá, ou do patriarca Ipimã, e Moyá, segue a linhagem dela diante das gerações anteriores, dentro dela mesma, não faz esse mix, por assim dizer, entre aspas, né? Agora, temos que lembrar que esse mix que estamos falando, que em chinês nós chamamos de Moulan, Moulan é o círculo marcial, ele era extremamente efervescente na cidade de Fatsã. Porque a cidade de Fatsã era um entreposto comercial e, né, era conhecido como uma cidade com uma riqueza marcial muito grande, e de onde surgem, inclusive, três grandes estilos conhecidos hoje, né? O Hongkyu, também conhecido como Hongkar, né? O Cholei Fat e o Wing Chun, né? São três estilos, são os três grandes estilos que nascem na cidade de Fatsã, ou se não nascem, florescem
na cidade de Fatsa. Como o Sifu estava trazendo, o patriarca Ip Man basicamente transmitia para pessoas que fossem liderar, que fossem assumir responsabilidade, então transmitia de uma forma sistêmica, muito mais ampla do que técnicas de defesa pessoal, e era esse o sentido, né? Tudo isso está na minha cabeça misturada com o que pode traduzir um sistema. Sifu pode me ajudar a organizar o que o sistema Wing Chun transmite enquanto sistema? O que significa isso?